O que é que fazem uma poeta, um jornalista e um economista neste um pouco mais de azul, que, como nos últimos meses, é albergado pelo Jornal Público? Pois dedicamos-nos nesta edição à Zizânia, ou Cisânia. E Rita Taborda Duarte fala-nos de Ainda Estou Aqui, o filme de Walter Salles, e também de literatura, a arte que separa o trigo do joio. Fernando Alves aventura-se pelo território de Asterix e de Camilo Castelo Branco, a propósito da lama na sociedade, na história portuguesa, na nossa política de hoje. E eu falarei, mais uma vez, da Trumplândia e, sobretudo, da crise provocada pela queda do governo. Olá, foi sem qualquer ponta de discórdia que escolhemos para o podcast de hoje, para este um pouco mais de azul, a palavra zizânia, que tanto significa desavença, em sentido figurado, como joio, a espiga daninha que se infiltra nos trigais. E preferimos-la, assim com Z e não com C, como é de uso, para melhor zurzir nos desaguisados que açoitam o país e o mundo. Hoje gostava, sobretudo, de vos falar de um filme e de um livro. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que recebeu, aliás, por estes dias o Oscar de melhor filme estrangeiro, e Capa, relato de uma busca do escritor, jornalista e professor brasileiro Bernardo Kucinski, que foi editado pela primeira vez em 2011. Ambos, filme e livro, têm mais de uma década de permeio e ambos têm o mesmo tema: os presos políticos feitos desaparecidos pelo duríssimo regime militar da ditadura brasileira entre 64 e 85. Entre o filme e o livro, confesso que prefiro o livro, que prefiro este livro pela pressão psicológica que empresta à sua narração, pela densidade dramática que concede às suas personagens. Mas prefiro, principalmente, por não procurar suavizar as arestas do real e as arestas da verdadeira resistência política. De qualquer modo, livro e filme não provocarão verdadeira discórdia. A arte e a literatura são, de facto, um oásis nas zizânias do mundo. E aí é mais fácil, sim, distinguir o trigo do joio. Já regressarei ao livro e ao filme e a estes exemplos do passado que se vão insinuando com cada vez mais atrevimento e ousadia nos tempos presentes. Antes disso, só quero vincar a minha zanga aliterada com o zigue-zaguear do mundo, com as zizânias mesquinhas que nos querem fazer fugir, zarpar, zuca daqui para fora. Enfia-se uma zaragatoa pela goela das democracias e a infecção é antiga, está instalada e não há cá zingarelho que resolva, que desate as zaragatas tratadas com táticas zombeteiras, mesmo se são sérias. Nos parlamentos atuais, por esses campos fora das democracias mal cultivadas, muito mais zizânia e joio se colhe do que trigo. Talvez assim se justifique cada vez mais esta objetiva falta de pão que sentimos. Um primeiro-ministro confessa-se lacaio dos diferentes poderes económicos e empresariais a quem serve, e é a nossa cabeça que lhes serve, aliás, em bandeja de prata. Mas o problema parece estar no mal disfarçado ilegalismo da titularidade de certa empresa. A Europa, depois de andar a semear cisânias e desavenças, procura agora colher tempestades. Promover uma corrida ao armamento quando as extremas-direitas estão em toda a Europa a conquistar lugares cimeiros, parece-nos só um argumento de um filme medíocre, reprise estafada, cujo final se adivinha, mal ainda passamos do genérico. É o mais rafado capitalismo, a zizânia mais daninha que se moe e que se serve ao presente como pão envenenado,
deitando para o lixo o pouco que restava do trigo anémico das democracias. Filmes por filmes, passemos à ficção, mesmo que fundada na história com maiúscula. Filmes por filmes, então, passemos à ficção, que o argumento do real, como já vimos, é fraco e é pouco original. Em Ainda Estou Aqui, o filme de Walter Salles, assume-se o ponto de vista de Eunice Paiva, mulher do ativista e resistente político e ex-deputado Rubem Paiva, que a ditadura militar assassinou e fez desaparecer sem nunca assumir a sua morte. Era essa, aliás, mais uma das técnicas das ditaduras latinas, além do Brasil, também a Argentina o fazia. O de fazer desaparecer os presos políticos, enterrados muitas vezes em valas comuns, outras vezes desmembrados e atirados de helicóptero ao mar. A tortura física infligida ao resistente prolongava-se então na tortura psicológica dos seus familiares, condenados a um luto faseado e contínuo, até que se quebrasse o fio de esperança que os mantinha. Eunice Paiva, com os seus 5 filhos, aliás, o mais novo é o escritor Marcelo Rubens Paiva, que é o autor do livro anónimo que serve também de argumento ao filme, mas dizia que Eunice Paiva, com os seus 5 filhos, luta incessantemente para que a polícia militar assuma a prisão do marido. Em democracia, já exige a assunção que se assuma o seu assassinato. A luta pelo direito a uma certidão de óbito resume a linha dramática do filme e exibe a angústia de quem busca a verdade, a justiça, os princípios convictos por oposição à estúpida brutalidade do poder e da mentira. O núcleo do filme centra-se na resistência íntima e familiar de Eunice, mas subtrai da cena, e penso que propositadamente, subtrai da cena a força da resistência política. Por isso, este é um filme correto, sem dúvida comovente, com capacidade de sensibilizar para a realidade da ditadura do Brasil e provoca, obviamente, a necessária empatia pelas personagens. Mas, nesse sentido, é também somente um filme exemplo. Aponta para uma superfície que se mostra demasiado lisa, plana, afinal com pouca espessura. Um filme reto que aflora a política, mas sem se meter lá dentro. Portanto, feito com lisura, comovente, importante também, sim, mas faltando-lhe o grão que lhe daria textura, posso dizer até que lhe faltam algumas arestas. Ao longo do filme, evita-se compor com profundidade a figura de Rubem Paiva, reduz o seu trabalho de resistência político ao ato humanitário de apoiar os familiares dos exilados políticos, levando-lhes a correspondência. Toda a questão do imperialismo, dos poderes instalados e coniventes com a ditadura, aliás, é evitada. Como se neste filme exemplo, ao procurar-se chegar a todos, se buscasse o consenso de um denominador comum, evitando-se tudo o que possa lembrar a efetiva luta política ou tudo o que pudesse ser associado aos interesses económicos e financeiros das famílias que viviam da ditadura brasileira. E também em Portugal, por exemplo, as grandes famílias que dividem um país em conluio com o antigo regime são as mesmas que, em democracia, continuam a dominar a banca e a pagar avanças a ministros. Será cínico lembrar que Walter Salles está entre as famílias mais ricas do Brasil, com forte ligação à banca, tanto que o realizador teria muito mais sítios onde torrar o dinheiro e ainda assim escolheu fazer um filme de denúncia da ditadura brasileira. E isso, por si só, repito, é meritório, aliás, é mesmo muito meritório. Mas também será importante perceber, antes como agora, esta relação tão umbilical entre o poder económico e as ditaduras, esta tão natural simbiose entre parasitas e hospedeiros. Talvez seja por evitar no filme a presença deste espectro que estas personagens, sendo reais e sem dúvida comoventes, não deixam de desaparecer um pouco tipificadas, exemplos sim, porém um pouco aquém. Por isso, prefiro ao filme a pungência de capa Relato de uma Busca, de Bernardo Kucinski. É um livro antigo, sim, mas que só agora me chegou às mãos, sugestão, aliás, da minha querida amiga e poeta Tatiana Faia, depois de lhe ter confessado
algumas reservas face a Ainda Estou Aqui de Salles. Também neste livro, o tema são os desaparecidos pela política do regime. Assim mesmo, com este complemento que o verbo desaparecer gramaticalmente não admite, desaparecidos por. No livro é um pai, Capa, que procura a sua filha, e repito, a sua filha desaparecida pelo regime. Capa é judeu, escritor e comerciante. Na sua juventude também havia sido preso por resistência política na Polónia e vira parte da sua família em campos de concentração. Imigrado depois no Brasil, refugia-se na literatura, obstinado pela preservação da língua Yiddish, língua falada pelos judeus na Europa. Capa vive aliado da vida política brasileira até o desaparecimento da sua filha Ana Rosa, professora de Química na Universidade de São Paulo, que é presa juntamente com o marido, cuja existência Capa, aliás, desconhecia. Todo o percurso da busca se expande no livro a partir da angústia do pai. E aos poucos se vai desdobrando todo um mapeamento da sociedade brasileira em ditadura. As hierarquias dos carrascos, dos generais, aos diferentes algozes e torturadores, aos infiltrados e informadores, no livro chamado Desinformes, e muitos mais do que se imagina. Ao longo dos capítulos, todas as figuras contam para construir um retrato em poliedro da ditadura brasileira. O médico que assiste aos presos torturados, a empregada de limpeza que recolhe os despojos das salas de tortura, e diferentes relações sociais emergem também da tessitura do livro, o que lhe confere uma espessura que nega simplismos e que nos permite ver, então, a 3 dimensões. Várias ambiguidades vão sendo afloradas, a da comunidade judia, a das mais variadas conivências, desde a comunidade internacional aos próprios colegas, professores da Faculdade de Ana Rosa. No livro, por exemplo, conta-se o cínico processo do seu despedimento, do despedimento da Ana Rosa, professora, por abandono de funções, quando toda a gente sabia, quando os seus colegas sabiam que ela tinha sido desaparecida, e repito a gramaticalidade. É pungente o modo como se conta a tortura psicológica do regime, que sadicamente vai dando falsas pistas ao pai acerca do paradeiro da filha. São vários os episódios que permitem compreender aquele regime como uma ferida funda na sociedade. E o livro nem sequer se furta, no final, à denúncia das próprias cisões e da violência da resistência exaurida e acossada. Esta é, afinal, a história pungente de um pai que, sem esperança, mas tentando tudo, procura num lamento agonizante, no final, somente enterrar a filha, mesmo que não tenha o corpo. Mas no livro, este é somente o ponto de partida, porque daí por diante o leitor mergulha num profundo palimpsesto social e económico em muitas camadas. Capa, relato de uma busca, é assim um livro cheio de arestas e ângulos, com uma profundidade que dói, porque mostra que as constelações dependem sim de vários pontos de luz para formar um desenho. Contrariamente ao filme de Walter Salles, que procura aplanar as ondas, suavizar os ângulos, e talvez por isso chegue talvez a mais gente, contrariamente ao filme de Salles, que procura aplanar as ondas e suavizar os ângulos, em que afinal tudo é claro e sem ambiguidades. Há uma passagem neste livro em que o rabino nega um funeral à filha de Capa com estas palavras: "O que você quer, na verdade, é um monumento de homenagem à sua filha, não é uma lápide. Mas ela era terrorista, não era? Ela não era comunista?" A mesma acusação, em forma de pergunta, havia sido formulada um mês antes pelo judeu milionário e dono da rede de TV e amigo dos ex-presidentes e generais. Capa havia-o procurado por indicação de um outro patrício também importante, contar a história da filha, na esperança de obter através dele alguma informação junto aos generais, seus amigos. O judeu milionário escutou impaciente e perguntou como quem justifica o acontecido e com isso encerra a conversa. Mas ela não era comunista? Capa, então, respondera na lata. Ela era professora universitária na USP. Talvez seja por isto que, ao filme de Walter Salles, prefiro o livro de Kosinski,
por não evitar a questão política e assumi-la de cabeça erguida, bem de frente e sem eufemismos. Voltemos à zizânia. Tantas vezes são os filmes, principalmente os livros e livros como este, que nos podem ajudar a distinguir a zizânia, portanto o joio, do trigo. E é deste que queremos que seja feito, é do trigo que queremos que seja feito o pão que nos dão a comer. Como nos últimos episódios, vou-me dedicar a dois temas, já parece uma telenovela: a crise política portuguesa e o que se passa na Trumplândia. Porque um e outro destes aspectos vai definindo os contornos da nossa vida coletiva. Mas começo pela crise, porque a queda do governo na sequência da sua moção de confiança era esperada, mas não deixa de ser um revelador extraordinário da incapacidade e da crise do regime. E é precisamente sobre isso que quero falar. Claro que Luís Montenegro desejava eleições. Não tenho qualquer dúvida de que na noite em que se contaram os resultados eleitorais, no dia 10 de março do ano passado, fez agora um ano e alguns dias, Luís Montenegro pensou imediatamente como voltaria a provocar eleições. E tinha para isso dois guiões. O guião Cavaco Silva, dos anos 80, que lhe permitiu ter uma maioria absoluta, e o guião António Costa, que na crise orçamental de 2022 conseguiu uma maioria absoluta. E disso podia deduzir que há aqui uma técnica que pode ser replicada, que é provocar uma crise, culpar os adversários, pôr a angústia do país do seu lado e tentar abalançar-se para um poder total, como Cavaco Silva e como António Costa tinham conseguido. Só que desta vez a crise era provocada pelo próprio Luís Montenegro. Ele ensaiou, no contexto do Orçamento de Estado, repetir o procedimento de António Costa, mas esta moção de confiança resulta de uma coisa totalmente distinta. É da incompatibilidade legal provocada para a sua atividade de primeiro-ministro pelo facto de ter uma empresa familiar detida pela mulher e que, aliás, em comunhão de bens adquiridos e pelos seus filhos, com sede na sua própria casa, com clientes angariados por si, com velhas relações comerciais que Luís Montenegro tinha estabelecido e, aliás, que procuravam o seu telemóvel para poder fazer estes contactos. Era uma empresa dele. E assim, Luís Montenegro, aliás, reconheceu perante o Tribunal Constitucional, depois de ter sido nomeado primeiro-ministro, a empresa era dele. E o benefício da empresa era dele e da mulher, ou seja, repartido entre os dois. Parece um episódio pequeno e é certamente mesquinho. Trata-se de pequenos valores da continuidade de velhas relações comerciais e de velhas relações empresariais que demonstram como se movem estes dirigentes do PSD, outros casos em que aconteceu também com o Partido Socialista, mas este tipo de dirigentes que, alcandurados no poder municipal e apoiados pela sua força de partido e pela promessa política que representam, podem prometer e prometem a alguns empresários um sistema de favores. Este modelo é o modelo do desenvolvimento político do PS e do PSD, neste caso do PSD, ao longo das últimas décadas. E Luís Montenegro é simplesmente uma expressão disso, que agora foi destapada. E destapada, ele tinha duas opções. Ou escolher o esclarecimento e a distanciação em relação a esta empresa, coisa que devia ter feito desde o primeiro dia em que tomou posse, ou correr para a frente, provocar uma crise, convocar eleições, tentar plebiscitar-se a si próprio, e é isso que vai acontecer. As eleições são simplesmente um biombo para o fracasso da responsabilidade legal de Luís Montenegro. E isso não dá para ganhar eleições. Não só não dá para ter uma maioria absoluta, não dá sequer para disputar eleições com uma dignidade que não enlameie o sistema político. Que o regime, baseado nestes partidos e nestes comportamentos, esteja agora em crise e se desestruture, como é muito evidente, silêncio do Presidente da República, ascenso da extrema-direita, populismo mentiroso, agressividade política, tudo isso são sintomas da desagregação deste regime e estas eleições conduzirão ao ponto máximo
do que nós vimos até agora, dessa desagregação. E por isso mesmo, todos os partidos estavam perante uma situação em que estava definido o que iriam fazer. O Partido Socialista não podia recuar perante o voto da moção de confiança. Na noite das eleições, Pedro Nuno Santos tinha-se comprometido e o PSD bem o sabia. Na verdade, só provocou a moção de confiança para ter a certeza que havia eleições. O pequeno grupo à volta de Luís Montenegro não tem outra ambição que não seja tentar proteger enfim, esta prática política, esta rede de interesses, esta forma de atuar de que o Primeiro-Ministro se tornou um dos exemplos. Que conclusões há disto? Eleições rapidíssimas, 11 ou 18 de maio, será definido nestas horas, menos de 2 meses, portanto, ou pouco mais de 2 meses, em que se vai disputar uma recomposição política de que a esquerda tem que ser uma parte determinante. Acho que o desafio é precisamente sair da lama, recusar a lama, condenar a lama e mostrar uma campanha que pode trazer alternativas, que tem compromissos. A esquerda é necessária. Em tempos de Trump e de ódio e de ofensiva da extrema-direita que faz desaparecer pilares da democracia, é a esquerda que garante. E a esquerda tem que se bater, não tendo nenhuma dúvida sobre alternativas concretas que respondam às pessoas. Tem que garantir e dar essa segurança, essa tranquilidade, essa força, essa alegria, essa determinação que pode fazer uma campanha que traga respostas e soluções. Não são as sondagens que dizem o que quer que seja sobre o país. Não são os comentadores. Não é a confusão. É simplesmente o contacto direto de uma campanha que tem que ser uma campanha como nunca foi feita na política portuguesa. Abaixo as rotinas, acabem as rotinas, faça-se uma campanha de proximidade, de contactos, de ousadia. É isso que determinará o resultado das eleições de maio. O meu segundo tema é o que se passa na Trumplândia, porque há 5 características, não são novas. Elas repetem algo do que já tinha ocorrido na campanha e, aliás, no primeiro mês da presidência de Trump. Mas consolidam-se. E é bom olhar para elas porque umas são sinais, outras são desenvolvimentos e todas estas características têm um enorme poder de arrastamento sobre o mundo. A primeira é a deriva teocrática. Proibição de livros em bibliotecas, ataques a culturas, expressão cultural e artística, de que talvez um dos sintomas mais curiosos, mais espantosos, nunca se viu isto, desde a Segunda Guerra Mundial, num país desenvolvido da Europa do Norte, nunca se viu isto, que é Marco Rubio, o secretário de Estado, portanto o equivalente a ministro dos Negócios Estrangeiros, ter aparecido numa cerimónia pública, numa comunicação pública, com uma cruz de cinzas desenhada na sua testa para reafirmar o seu catolicismo. Que seja católico é o direito dele, com certeza. Que use a religião como um sinal de poder político é algo que nós só conhecíamos do tempo em que a religião era parte do Estado e que fazia parte da forma de exibição e de desenvolvimento do poder. É uma deriva teocrática e é uma deriva agressiva porque é uma redução, uma ameaça de redução da liberdade de quem pense diferente aos fiéis e aos infiéis. E Marco Rubio quer mostrar essa diferença perante o mundo. A segunda característica é o ataque à ciência. Esta anedota que toda a gente já conhece sobre o discurso enfático de Donald Trump e a cortar os financiamentos a um projeto de ciência que promovia ratos transgênero. Leu mal, não se preocupou em ler, tratava-se de um programa que estuda mutações genéticas, ou seja, transgénico em ratos, para poder calcular, estudar algumas das implicações que possam ter influência nos seres humanos ou noutros animais. Transgênero e transgénico para Donald Trump é mais ou menos o mesmo, o suficiente para tomar decisões ameaçadoras sobre a ciência. A terceira característica nova é a repressão,
Que Donald Trump tenha perdoado aos atacantes do Capitólio é uma promoção do crime. Que tenha perdoado um dos operadores das redes da internet que promovia o tráfico de drogas, já se percebe até onde ele quer chegar. Que tenha atacado os agentes da justiça, os oficiais do FBI e outros que investigaram os atacantes do Capitólio, também não é novo. Mas agora o que passou a fazer foi atacar uma universidade, a Universidade de Nova Iorque, uma das maiores universidades dos Estados Unidos, das mais prestigiosas, Colômbia, prendendo um estudante que tinha promovido manifestações de solidariedade com a Palestina. Ele próprio, aliás, de origem palestiniana, casado com uma cidadã norte-americana e que, estudando legalmente, com o reconhecimento legal, com a Carta Verde nos Estados Unidos, tinha o direito de se exprimir naturalmente. Pois foi preso, será deportado, foi preso sem mandato, será deportado e Donald Trump anuncia que fará isso a muitos outros ativistas sempre que o puder. Prisão e repressão, terceira característica. A quarta é o jogo das tarifas. Isso não é novo. Vem desde o primeiro dia. Donald Trump tem aplicado tarifas ao Canadá e ao México, já aplicou em relação à China, já tem uma resposta da China, tem suspenso algumas das tarifas que aplica por um mês para tentar renegociar, tentar impor as suas condições e, na verdade, tem-o conseguido. Só que o caso do México é muito revelador desta deriva que tem um efeito destrutivo sobre a economia norte-americana. O México exporta 63% dos vegetais que são importados pelos Estados Unidos, 47% das frutas. E alguns das grandes empresas de automóvel que vendem no mercado norte-americano vão buscar os carros ao México. Volkswagen, por exemplo, são 43%. Todas estas tarifas aumentarão os preços de bens de consumo, de bens alimentares, de automóveis, de outros bens, como será o caso da importação a partir da China. E, portanto, promove a inflação. E esta inflação está a corroer o rendimento disponível, o salário, as pensões do cidadão norte-americano mais pobre, enfim, do mais remediado, tem um efeito sobre a sociedade, tem um efeito recessivo, que, aliás, se exprime nas quedas na Bolsa nos últimos dias. O capital está assustado, as pessoas estão a sofrer. O ataque a alguns dos grandes investimentos para investigação, por exemplo, em microchips, em que os Estados Unidos estão muito atrasados em relação a outros países, particularmente em relação a Taiwan, é expressivo de uma atitude errática, mas tem em comum a ideia de que o controle sobre a economia provoca, com estas medidas, provoca crise, pode provocar recessão, provoca certamente inflação, o que começa agora a ser chamado Trumpflação. A Trumpflação é talvez o fator de maior risco para esta presidência, mas em todos estes pontos Trump não hesita. A quinta e última característica a que me quero referir hoje sobre o que se passa na Trumplândia tem que ver com um artigo publicado por um Prémio Nobel da Economia, Paul Krugman, que ensina em Nova Iorque. Ele chamava a atenção para o que se passa no mercado das criptomoedas. Em fevereiro, há um mês atrás, houve um assalto por hackers, presume-se que da Coreia do Norte, mas enfim, ainda não há uma certeza sobre isso, a uma empresa Bybit, que tem sede no Dubai e a que foram roubados 1,5 mil milhões de dólares. Desapareceram. E a vulnerabilidade deste procedimento, trata-se de uma riqueza fictícia criada a partir da confiança pública, havendo mais pessoas a comprar e a procurar criptomoedas, elas mantêm ou sobem o seu valor, mesmo que o seu valor seja nada. A vulnerabilidade é que todo este procedimento é um procedimento a partir de procedimentos digitais e, portanto, a possibilidade de ser de um roubo é tão grande ou maior do que um assalto armado
à sede de um banco. Certamente muito mais proveitoso. Não há nenhum assalto que permitisse roubar 1,5 mil milhões de dólares e isto vai-se banalizando. Ora, ao longo dos últimos meses, alguns destas expressões do trumpismo têm vindo a procurar enriquecer os seus amigos a partir do uso do poder político e do discurso político para promover operações em criptomoedas. Foi o caso de Milei. Milei promoveu, lançou, fez publicidade a uma emissão de criptovalores que se desvalorizou em poucos dias em 80%. Ou seja, houve milhares de argentinos que foram comprar aquilo que o presidente recomendava e certamente houve quem tivesse vendido imediatamente as primeiras aquisições. As pessoas que compraram depois perderam 80% da sua aplicação, da sua poupança, e a quem foram comprar esses títulos, esses criptotítulos, beneficiou com um valor inflacionado e, aliás, falso. Portanto, foi uma fraude gigantesca. O mesmo se passou com Donald Trump, que no dia em que, na véspera de tomar posse, emitiu uns criptovalores que também perderam mais de 3/4 do seu valor e, portanto, a operação ideal é quem soubesse ou pudesse imediatamente aproveitar o lançamento destas aplicações, o lançamento destes títulos, podia comprar em grande quantidade, vender imediatamente e, portanto, realizar o lucro com a subida das primeiras horas e poupar-se à perda gigantesca nos dias seguintes. Milei e Trump fizeram exatamente a mesma coisa. Só que Trump anuncia agora que vai criar com o Tesouro dos Estados Unidos uma reserva estratégica de criptomoedas. O resultado seria, agora há algumas hesitações depois das críticas que foram formuladas, depois do medo que isto suscitou, aliás, provado pela operação anterior de Trump e de Milei, houve algumas críticas, algum recuo, mas a ideia em si mesmo de criar uma criptorreserva significa aplicar dinheiro dos contribuintes norte-americanos, do Tesouro norte-americano, para comprar estes títulos e, portanto, inflacioná-los rapidamente. Ou seja, o Tesouro norte-americano, o Estado norte-americano, passaria a ser o maior especulador mundial para empurrar para cima os valores das criptomoedas. E todo o prejuízo que puder ocorrer depois, visto que elas não valem nada, ficará nas mãos das contas públicas norte-americanas. Não vos surpreenderá se vos disser que o secretário do Comércio, um dos ministros do gabinete de Donald Trump, vem da direção de uma das empresas empenhadas neste tipo de negócios e que todo este setor, enfim, da indústria financeira está à espera dos maiores favores, já lhes estão a bater à porta os maiores favores de Donald Trump. Há uma consequência de tudo isto: teocracia, repressão, inconsistência e, sobretudo, Donald Trump está a destroçar a economia norte-americana. Que consequências isso terá para a estabilidade política dos próximos meses do primeiro ano do seu segundo mandato? Isso ver-se-á em breve. Zizânia, palavra que alguns dicionários não acolhem, embora aconchegue no latino regaço aquela outra por todos aceite, cisânia, zumbe mais fundo. Apetece dizer grão a grão, já explicarei porquê. Tal como a zoada que vai espalhando no espaço mediático por estes dias, a desavença e a discórdia. Aqui no podcast, interrogámo-nos. Zoamos com Z ou com C? A pergunta não abre alçapões comparáveis aos da moção, que com a corda ao pescoço reclama confiança aos que adubam a suspicácia. Não foi necessário irmos a votos. Voz mais avisada, constatando que o Aurélio reconhece as duas versões, deu um passo em frente. Usemos com Z é mais sibilino. Cisânia com C é também um outro nome do joio. Por isso, grão a grão, li há pouco. Grão a grão, cuidemos, pois, das palavras e do que com elas instauramos nestes dias em que a cisânia zoa. E de tal modo zoa e zune
que, embora encostada à palavra civismo, pelo menos no dicionário da Academia, ao civismo acotovela, sobre ele despejando o que nem a mais rude crispação do combate político deveria tolerar. A lama, a lava de lama que atinge as instituições da democracia já tão abalada. Não é necessário folhearmos Cisânia, o álbum de 1970 da saga de Asterix e Obelix, para identificarmos o caldo em que florescem os túlios detritos da cena política desta nossa aldeia gaulesa. Eles vinham sendo atolados por sucessivas revelações politicamente embaraçosas, quando a deusa perversa introduziu o pomo da discórdia, alterando o enredo, deslocando o olho da tempestade para o grande centrão. No debate aceso, muito aceso, uma voz bolorenta e soturna ainda aconselhou ao inescrupuloso Túlio Detritos e aos seus apaniguados a penitente corda ao pescoço que supõe resquícios de honradez e escuta como resposta azoada de quem não reteve da história o alcance mais fundo do episódio atribuído a Egas Muniz. Túlio Detritos casquina com a própria miséria moral e o olho da tempestade já deslocou a Cisânia para onde ele possa gozar de cadeirão. Na introdução ao romance Vulcões de Lama, Camilo explica o título a partir da presunção de que os antros do coração humano resfolgam fogo de paixões assoladoras como os intestinos do nosso globo jorram arroios de lava candente que subvertem, devastam, devoram, pulverizam ou petrificam toda a natureza viva e morta. O novelista observa que na casca do planeta há paixões humanas cujo símil não o dá o Vesúvio, o Hekla ou o Etna. Camilo assegura que tal símil vem de Java. Transcrevo com a ortografia da segunda edição. De Java, onde estudam convulsionados uns vulcões, V-U-L-C-O-E-N-S, uns vulcões de lama que expluem o seu lodo sobre as coisas e as pessoas, primeiro emporcalhando-as, depois asfixiando-as nas suas trequeiras para a passada. Assim o autor ganha balanço para explicar que o romance em que vamos mergulhar revela sempre acesas as crateras das paixões da aldeia, mas sujas de uma porcaria nauseabunda, vulcões de lava, enfim. Tu mais que no aceso do debate, Montenegro explode como um Vesúvio apenas estilístico? Ou que Pedro Nuno tem um Etna na ponta da língua, mas logo passa? E que a lama de Java jorra apenas da bancada de Túlios Detritos, onde cresce a Cisânia? Por algum motivo, este domingo, o Jornal Público nos dava nota de um país na lama e de quem para ela o arrastou. Montenegro revelava-se pronto a ir terra a terra, português a português, responder a tudo o que entende a merecer resposta. Não esclarece se o fará com uma corda ao pescoço, como Egas Muniz, mas chama a si o que define como responsabilidade sua de evitar que Portugal seja um país envolto em lama. E Pedro Nuno Santos acusava o primeiro-ministro de ter ele próprio criado a lama para a qual arrastou o país e o governo, pretendendo agora atirar o país todo para a lama. À hora a que vos falo, neste jardim, onde desatou a chover subitamente, terça de manhã, Pedro Nuno Santos, em versão oleiro, só não explica se vai de porta em porta também às eleições que ambos, ele e Montenegro, dizem não querer, nada fazendo para as evitar. Muita lama será expelida em horário nobre. A Cisânia é um maná de audiências. Na mesma edição de domingo do Jornal Público, está um sapo no balcão do Bartune, de Luís Afonso. O homem do bar lê o jornal. Montenegro aponta a eleições para evitar país envolto em lama. Essa lama é assim tipo pântano? Pergunta o sapo. Mais coisa, menos coisa, responde o outro. Ah, responde o sapo. Então está-se bem. Foi mais um episódio de Um Pouco Mais de Azul, com a realização de Miguel Bordalo, produção de Joana Louçã, música de Filipe Melo e grafismo de Tiago Tavares. E podes naturalmente seguir-nos nas plataformas de podcast. Cá te esperamos.